E aí, pessoas, beleza? Tudo bom? Galera, hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Estamos no capítulo 34. Esse texto, ele vai narrar o momento em que Diná, filha de Jacó, ela é violentada por Siquém, filho do governador da cidade, Amor. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito preocupado em gravar sobre esse capítulo. Eu falo isso, galera, porque eu estaria, ou estou, na verdade, falando sobre estupro nas redes sociais e é um tema muito sensível. Temos inúmeros debates acerca, principalmente, da interrupção de uma gravidez quando ela deriva de estupro. Existem outros debates também, quando essa gravidez, o feto é anencéfalo, e falar sobre esse episódio bíblico, de certa forma, me levaria para essa seara. Então eu fiquei bastante preocupado, mas acredito que Deus, de alguma forma, tem algo a revelar ou falar por mim a você. E não que você tenha passado por uma situação igual ou semelhante, mas a gente provavelmente conhece alguém que passou ou ouviu falar. E sempre é bom a gente saber o porquê que esse texto ele está registrado na Bíblia, qual que é a mensagem que Deus ele queria passar com esse fato. E como eu sempre faço, nós iremos também, além de ver o posicionamento do nosso Deus, iremos ver o posicionamento da lei. Eu faço direito, sou cristão, então não tem como eu não unir esses dois posicionamentos ou esses dois olhares. E aí a gente vai encontrar um ponto em comum entre o direito e as Sagradas Escrituras. Mas, galera, ingressando de fato no texto, e aí antes de entrar no capítulo 34, eu vou fazer uma ligação com o capítulo 33, e no capítulo 33 a gente viu que Jacó, ele tinha saído da casa do seu tio Labão, ele estava indo para a casa do seu pai, sua mãe, ela já havia falecido, estava morta. Nesse percurso, ele vai encontrar o seu irmão Esaú, e como vocês conhecem, Esaú ele tinha uma mágoa no coração contra Jacó, só que esse reencontro ele acabou sendo pacífico. Jacó havia orado e pedido para que Deus tirasse esse ódio que o seu irmão tinha contra ele do coração dele. Deus atende a oração de Jacó e aí os dois se reencontram, é um reencontro pacífico. Jacó, ao invés de ir para onde seu pai estava morando, se não me falha a memória, era para a região de Hebron, ele vai para Siquém. E só a título de esclarecimento, galera, Siquém é o nome da cidade, só que também é o nome do filho do governador da cidade. Ou seja, temos Siquém, a cidade, temos Siquém, o violentador de Diná, e Jacó ele estava morando nessa região. Quando Jacó ele se estabelece ali na região de Siquém, Jacó ele vai passar um longo período, os seus filhos irão crescer, e aí existe uma divergência entre os teólogos, os eruditos da Bíblia. Alguns irão dizer que se passaram cerca de 5 anos, outros irão falar que passaram 9 anos. Fato é que nesse momento Diná ela tem entre 14 a 17 anos. Alguns teólogos batem o martelo e falam que tinha 16. Mas ela tinha nessa faixa, já tinha idade de casar, e o texto bíblico ele vai começar dizendo que ela havia saído para ver as filhas dos homens, ou como as filhas dos homens elas viviam. E aí esse termo, filha dos homens, está se referindo às pessoas que não tinha ou não pertencia à nação de Israel. Flávio Joséfo, galera, ele vai dizer que Diná ela tinha ido a uma festa, mas que ela não tinha ido ver os costumes ou conhecer os povos daquela região. Eu vou concordar com Flávio Joséfo, vou me filiar ao olhar dele, por quê? Concorda comigo que Jacó ele estava morando nessa região, estava morando em Siquém, ele mantinha relações com os povos que estavam em volta deles, a título de exemplo, com os cananeus, e Diná,
ela cresceu nessa região, ou seja, ela já conhecia os povos dessa região, conhecia a cultura, os costumes, os hábitos desses povos. Então, quando a Bíblia diz que ela saiu para conhecer os filhos ou as filhas dos homens, na verdade ela já conhecia os costumes desse povo e ela tinha ido, na verdade, a uma festa. Essa é a interpretação mais correta e é o que Flávio Joséfo vai dizer. E o texto fala que quando ela sai, o filho de Amor, que era Siquém, ele avista Diná e ele vai tomá-la, ou ele vai violentá-la. Após violentar Diná, ele se apaixona por ela, ele vai até o seu pai, Amor, e Amor era o governador da cidade. Algumas tradições irão dizer que ele era príncipe da cidade, outras irão dizer que Amor era o rei, mas fato é que ele era quem estava na chefia daquela cidade. E ele conversa com seu pai, pede para que o seu pai peça a mão de Diná em casamento, porque ele havia se apaixonado por ela. E aí, esses são os 4 versículos iniciais, e nesse momento nós iremos extrair algumas lições acerca desse texto. Pessoas, a primeira lição que nós conseguimos extrair desse texto é acerca dos nossos desejos. Toda vez que eu, que você, nós nos deixamos levar pelos nossos impulsos, pelas paixões, principalmente as paixões da carne, as consequências elas são ruins. A gente percebe aqui no texto um jovem, Siquém, ele se entregando ao desejo da carne, e essa entrega acabou resultando na violação da integridade física de uma jovem, ou seja, ele estuprou uma jovem. E isso é algo extremamente ruim, não só aos olhos do nosso Criador, mas de um ponto de vista legal, da legislação brasileira, do ponto de vista ético e moral. O que o texto, ou o que Deus ele revela para a gente? Nós precisamos ter alguns limites. O primeiro limite seria os princípios bíblicos. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Eu sempre faço a seguinte pergunta. Antes de tomar qualquer decisão ou de ter uma ação, eu me pergunto se Cristo ele agiria dessa forma. Se a resposta ela for não, eu não tomo essa decisão ou essa iniciativa. Mas se a resposta for sim, se a decisão que eu for tomar ou a ação que eu for executar, se Cristo também executasse, aí sim eu tomo essa decisão. Então, sempre que você for fazer qualquer coisa durante o seu dia, for tomar alguma decisão, primeiro você pergunte, está em acordo com os princípios bíblicos, está em acordo com a vontade de Deus? Cristo agiria dessa forma? Se a resposta for sim, aí você pode ir sem culpa nenhuma e sem peso na consciência. Uma segunda pergunta, e aí é o meu segundo limite, é se a minha decisão, por mais que ela esteja em acordo com a vontade de Deus, ela está em acordo com a legislação brasileira, com as leis que temos. Se a resposta for não, eu não tomo essa decisão. Eu vou dar um exemplo para você entender o que eu quero dizer. O uso da cannabis ele foi liberado. Ou seja, legalmente, o indivíduo que faz o uso, que tem até 40 gramas, ele não estaria cometendo crime. Ou seja, dentro do limite legal, eu estaria agindo de acordo. Só que a vontade de Deus para a minha vida ela não é essa. Por mais que a legislação brasileira tenha liberado o uso da cannabis, o meu Criador, ele não vê com bons olhos o uso, nem só o meu Criador, como a ciência, a moral. Então, assim, eu sempre tenho esses limites. Então, você, nós como jovens, nós temos que ter muito cuidado com os desejos que nós temos e temos que ter muito controle em relação às ações que nós iremos tomar. Galera, uma outra lição que a gente consegue extrair desse texto é em relação aos meios que nós andamos. Por que eu falo isso? A gente vê Diná, uma israelita, ela saindo e indo para uma festa entre os cananeus.
Como a gente conhece, os cananeus, eles eram povos extremamente maus, não tinham o temor de Yahvé, a conduta deles era uma conduta imoral. E quando a gente analisa o que aconteceu com Diná, não que o que aconteceu com ela se justifique, a ideia não é essa. O que eu estou querendo trazer é que quando eu e você estamos entre pessoas que não têm o temor de Deus, entre pessoas que não têm a sua conduta pautada na ética e na legalidade, a gente pode acabar sofrendo algumas consequências que, se eu e você tivéssemos evitado contato com esse tipo de pessoas, esse mal não teria acontecido. Eu vou dar um exemplo. Você sai, vai a uma festa entre colegas seus, só que esses colegas, eles não têm o temor de Deus e a conduta deles não é pautada na legalidade. Ou seja, esses indivíduos, eles não têm limites. E a gente corre o risco de achar que porque eu sou bom ou porque você é uma pessoa boa, todo mundo é igual. Só que não é dessa forma. E essas pessoas que não têm esse temor de Deus, não pautam sua conduta na legalidade, essas pessoas estão sujeitas a praticar atos, e esses atos geralmente são atos muito nefastos. Então a gente precisa ter esse cuidado com o contato com as relações que nós estabelecemos. Um outro filtro, né, que eu coloco para estabelecer uma amizade com alguém é se essa pessoa ela pensa igual a mim, se essa pessoa tem como base ou como limite os princípios cristãos. A pessoa não professa a mesma fé que eu, mas ela pauta sua conduta na legalidade, na ética. Se a resposta for não, esses indivíduos são indivíduos que você deve manter distância.